Muito bem, chegando com a aula 7 na classe de adolescentes, na separação entre os pais. Como agir? Não deve ser muito fácil isso, e é sobre isso que nós vamos conversar. Aí na sua classe você pode detectar alunos seus que estão aí, que têm pais separados. Nós já falamos de pais com religiões diferentes e pais separados. É um grande desafio conviver em situações assim. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Não é? Então, Jesus deixou bem claro isso. São duas pessoas. O tema dessa lição é muito delicado para abordar, pois vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito de família. Veja, a sociedade tem alterado, não a palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que vemos outras organizações familiares surgindo. Hoje vamos estudar sobre a separação entre os pais e como você deve agir nessa situação tão delicada, sendo uma referência de amor de Deus na sua família. Então, você vê muitos novos formatos de famílias surgindo. E o formato homem e mulher sendo demonizado pela mídia. E tome cuidado, porque às vezes dentro da própria igreja nós já temos pessoas se simpatizando com outros formatos familiares. E nós vamos ver aqui em relação à família o que tem acontecido. Então é muito importante você conhecer um pouco essa realidade dos seus alunos, porque nós precisamos ter aqui dois cuidados. O primeiro é de não demonizar o divórcio. Há casos e casos, tá certo? Como de violência doméstica, por exemplo, de prostituição, por exemplo, não é? Mas também nós não podemos deixar de mostrar o que a Bíblia ensina sobre família. E que, se os nossos alunos, alguns deles, a sua família, ela é hoje formada por pais separados, né? Então, ele é criado pelo pai com a madrasta, pela mãe com o padrasto, mas esse não é o plano original de Deus. Que essa seja uma realidade da família dos seus pais, mas não a sua própria realidade. Está entendendo? Você vai entender ao longo da aula. Entendendo a vontade de Deus para a família. Como vimos em lições anteriores, o chamado do homem a se unir a uma mulher e formar com ela uma única pessoa é o ponto de partida para a formação da família. Por isso que sempre que eu falo sobre relacionamentos com jovens e adolescentes, eu leio esse texto de Gênesis 2:24, depois lá em Marcos também fala, Jesus repete isso. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Então, nós vemos hoje muito entre os jovens, eles perguntando como achar a pessoa certa, como sei o quê, como se alguém tivesse que escolher a pessoa certa para eles. E na verdade, o casamento, a formação da família, é preciso deixar isso claro, que casar é formar, é construir uma família. Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. O que quer dizer isso? Pessoas maduras para tomarem uma decisão que vai ter impacto sobre a sua vida até a morte. Porque casamento é até que a morte os separe. Então, casamento não é para adolescente, casamento não é para criança, casamento não é para gente madura. Bom, isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus. Tá? Então Jesus vai dizer de novo lá em Mateus 19:6. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Então esse é o conceito de Deus para a família. A vontade de Deus para um casal é que não há separação. E mais, como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a vida? Então, a sociedade hoje tem feito do divórcio uma opção para quando o casamento está errado. E muitas vezes é mais fácil eliminar um problema do que superar um problema. E por isso nós temos visto a destruição familiar como nunca em nossa sociedade. O mais terrível é
o rompimento da unidade familiar. Então é preciso olhar. A família é uma instituição divina. Há um clamor na sociedade dizendo que a família, principalmente como nós a entendemos, homem e mulher, é uma instituição falida. Não. O que nós precisamos voltar é a humanizar a família. Ou seja, é olhar o outro como um ser humano. Em tempos de relacionamentos fluidos, as pessoas trocam de namorado e de cônjuge, de marido e de mulher, como se troca a marca de um carro, né? Então nós precisamos voltar. Por quê? Porque a ideia de família é amor. Se você quer encontrar o amor de Deus, tem que olhar para uma família. Porque família, ela não é perfeita, mas o amor de Deus nos aperfeiçoa todos os dias. Então, o rompimento familiar provoca grandes estragos na família e na sociedade em geral. Quem trabalha em escolas públicas sabe do que estou falando. Sabe o impacto que tem uma garota que é criada sem o pai. Um garoto que é criado sem a mãe. Sabe o impacto que tem na vida dos adolescentes que são criados com pais separados que estão em conflitos. Então eu repito o que disse no início da aula. Nós não podemos mudar o passado, as escolhas dos nossos pais. Mas nós temos que entender o conceito de Deus para a família. Que a família é uma organização divina. Que a família é um projeto de Deus e, portanto, é um projeto para dar certo. E que dá certo é só cumprir o projeto de Deus. E, portanto, ainda que o teu aluno, ainda que você venha de uma família separada, de pais separados, saiba que para a tua vida, Deus tem um projeto que dá certo, que é a família, homem e mulher. Eu faço 40 anos esse ano. Moro num apartamento financiado pelo governo, meu carro está batido, mas não há maior riqueza na minha vida do que a minha família, do que estar todos os dias com os meus filhos, eu e minha esposa, orientando eles, ensinando eles, cuidando deles, dentro de casa. Isso é extremamente maravilhoso e não há dinheiro que pague. A ganância leva muitas famílias a se destruírem, trocando aquilo que tem valor por aquilo que tem preço. Acontece que o que tem preço acaba, mas o que tem valor é eterno. Compreendendo a realidade da separação. Os casos de separação na família têm aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Havia um tempo em que, e para as mulheres isso era muito pesado, eu concordo, que uma irmã, naquela época falava desquitada, né? Não era nem divorciado. O divórcio então veio, enfim. Não importava o motivo. Aquela pessoa, aquela irmã, principalmente a mulher, ela era mal vista dentro da igreja. Hoje, até a gente que prega tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes você tem no púlpito obreiros que por N motivos têm uma realidade de separação no seu casamento. Então eu preciso tomar esse cuidado. Então, por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família, por outro, dentro do meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo e do reflexo do imediatismo, até mesmo para tomar decisões tão críticas sem pensar, sem levar em consideração o contexto familiar que será afetado, como uma separação, principalmente os filhos. Então, o que eu vejo dentro da igreja é falta de tratamento para as famílias. O maior erro que acontece na maior parte das igrejas pentecostais: os jovens não são preparados para o casamento. O jovem começa a namorar. A única coisa que se pensa é em falar com eles sobre as questões sexuais, para eles não terem atividade sexual antes do casamento. Só isso. Mas não há um treinamento, não há um curso para noivos. Aqui em Campinas nós temos, mas nem todo mundo adere. Um curso para noivos, para mostrar como que é a vida a dois. Uma mentoria para o casal nos primeiros meses de namoro. Eu tenho reclamação de esposos que falam: olha, eu casei, mas parece que eu não casei, porque meu marido não sai da casa da mãe dele, ué. Aonde que esse rapaz tinha que ter aprendido isso? Antes de casar. Meu filho, olha, você vai ficar 15 dias sem ir na casa da sua mãe. Ai, pastor, ela se vira. Por quê? Porque daqui a pouco você vai casar.
E a tua prioridade é a tua mulher. O casado, a casada, não deve abandonar os pais, mas deve priorizar o seu cônjuge. Só que não aprendeu, não foi ensinado, instruído. Instrução não é apenas falar, verbalizar, mas é levar a pessoa a compreender aquilo que está sendo ensinado. Então, nós temos diversos problemas de separação dentro da igreja. A falta de percepção do que é família. A falta de ensino sobre o amor, sobre perdão. Quantas famílias dentro da igreja em que marido e mulher estão dormindo em camas separadas. Por quê? Porque não há um tratamento, não há um investimento em família. As igrejas que estão investindo em família estão crescendo. Por quê? Porque o núcleo de uma igreja é a família. Se a família estiver bem, a igreja estará bem. Mas se as famílias estiverem todas bagunçadas, isso irá refletir na igreja. Então vivemos em um mundo marcado pelo pecado, o que acaba por embaçar a imagem original da perfeita criação de Deus para o mundo. Isso inclui a família. O próprio Jesus nos deu um aviso quanto ao viver neste mundo. Sim, ele falou que teremos vida e vida em abundância. Mas deixou claro que nós iríamos sofrer, que nós iríamos ter aflições. Então, tem muitos problemas que trazem o sofrimento à família. Por isso que duas palavras ou dois verbos nós precisamos conjugar em relação à família, que é tratar e superar. Mas é complicado, porque o adolescente muitas vezes ele está no meio disso, ele está vendo que os pais não estão bem. Então o que ele pode fazer? O que um adolescente pode fazer para ajudar os seus pais numa situação de conflito, de iminente separação? É muito difícil isso. Por isso que nós, enquanto professores e líderes, devemos detectar. Eu estive agora fazendo uma dinâmica numa palestra que dei para adolescentes e jovens. E eu distribuí uma folha dessa aqui, ó. Isso aqui você pode fazer na sua sala. Muito bom. A primeira dinâmica já da aula, ó. Nem estava programado, mas eu me lembrei. Uma folha que representa a família. Essa folha representa a sua família. Distribua uma para cada um. Manda eles fechar os olhos para que ninguém fique olhando o que o outro vai fazer. Feche os olhos. E eu quero que você pense que esta folha é sua família. Se a sua família estiver bem, os seus pais estiverem bem, deixa a folha como está. Se a sua família estiver mais ou menos, você dá uma amassadinha aí nessa folha. Mas se a tua família estiver muito ruim, seus pais estiverem muito ruins, o relacionamento deles muito ruim, você amassa, rasga. Gente, eu nunca vou esquecer o impacto que isso causou em mim e neles. Faça isso para você ver. Você vai ver quantas famílias estão destruídas ou à beira da destruição aí na sua igreja. Você vai ver lágrimas caírem. E isso é importante porque aí você detecta, e aí depois você marca um trabalho de família, depois você conversa individual. Ei, vem cá, eu vi que naquele dia você mostrou que a sua família não vai bem, vamos conversar um pouco. Às vezes as pessoas precisam ser escutadas, para que você ajude esse adolescente a compreender, né, que ele pode ser um agente de transformação de sua família, mas que a decisão é dos seus pais, né? Mas de alguma maneira juntos nós podemos encontrar uma solução e ajudá-lo a superar, a enfrentar esse dilema dos seus pais e a superar essa dificuldade que é tão difícil, mas tão real nos nossos dias. Separação. E agora? Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação da separação e, com a ajuda de Deus, retomar a comunhão na sua família. Em primeira instância, ore. Peça direção e sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida, mas também pode gerar morte.
Por isso, use as palavras com cuidado e na hora certa. Saiba que há momentos em que o silêncio é a melhor opção. Lembre-se, você deve honrar e obedecer os seus pais, não importando a situação. Ele fala aqui de uma conversa franca com os dois que pode ajudar, né? Essa conversa, ela pode ser individual, né? Às vezes o filho ele tem mais afinidade com um dos pais. Então, chama, com a mãe. Então vai lá, mãe, o que está acontecendo? Vamos conversar. Mas ore a Deus, porque essa conversa ela só vai gerar algum tipo de fruto, bom, fruto mesmo, se o outro lado, no caso um dos pais, ou os pais estiverem abertos ao diálogo. Mas essa conversa ela é importante porque ela mostra para os pais que os filhos estão antenados e percebendo o que está acontecendo. Não tem como esconder. Os filhos percebem quando os pais não estão bem. Então, é importante que essa adolescente fale com seus pais, fale sobre perdão, fale sobre amor. Por isso, professor, de novo, coloque-se à disposição desse adolescente, para que ele possa abrir o coração com você, para que você possa orientá-lo. A esmagadora maioria dos conflitos familiares pode ser resolvida com conversa e com a liberação do perdão. Uma conversa franca com o pastor da igreja, sua esposa ou com a família de amigos de confiança pode ser a mão de Deus agindo para restaurar a família. Então, só que nem sempre a reconciliação é possível. E aí, o pai é sempre pai, a mãe é sempre mãe. Eles não deixam de ser porque eles se separam. Há situações em que é irreversível, a decisão está tomada. Lamentavelmente, há situações que quando os filhos ficam sabendo, infelizmente os laços foram rompidos e outros foram criados em outros lugares com outras pessoas. Essa é uma dor muito difícil de enfrentar. É importante que os pais entendam que os filhos também se sentem traídos quando há uma traição, que é a maior causa de separação. Os filhos também se sentem traídos. Quando há uma traição em que o cônjuge se sente traído, não amado, os filhos adolescentes sentem isso também. Mas é preciso tomarmos cuidado para que isso não crie em nós uma raiz de amargura. Não. Eles continuam sendo nossos pais, nós erramos como filhos, eles erram como pais. Cada um tem o direito às suas escolhas, a fazer o que querem de suas vidas. Mas que a gente possa pensar um pouco nisso. Eu quero aqui nessa aula falar mais ainda a professores e pastores. Vamos cuidar das nossas famílias. Vamos cuidar das famílias da igreja. Essa dinâmica da folha, rapidinho você descobre gente precisando de ajuda. Vamos ajudar, vamos orientar. Vamos fazer seminários de famílias, encontros de pais e filhos. Vamos tratar as famílias das nossas igrejas, porque famílias tratadas, famílias saudáveis, representam uma igreja saudável. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a aula 7 da classe de adolescentes, falando de um tema delicado, que a gente tem que tratar com essa delicadeza, com cuidado. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos à dinâmica da nossa aula. Uma dinâmica muito rápida. Vamos lá. Muito bem. A dinâmica da aula de hoje, ela é uma dinâmica rápida, porque na verdade ela é uma grande brincadeira, mas que vai ensinar muita coisa legal pra gente e pros nossos alunos e criar interação. Você viu que já teve também a dinâmica lá da folha de papel, que cria assim um pensamento. Essa dinâmica nada mais é do que um cabo de guerra. Tá bom? Então você vai dividir a classe em dois, colocar um arco no meio da corda, um arco no chão, tá certo? E você vai colocar um grupo de um lado, um grupo do outro e fazer o cabo de guerra com eles. Brinca de cabo de guerra com eles. Essa é a dinâmica de hoje. Vocês vão brincar de cabo de guerra. Beleza? Bom, no final, esse grupo ganhou, aquele grupo perdeu. Tem aquela brincadeira legal, aquela resenha legal entre eles. E aí você vai dizer o seguinte: o que vocês aprenderam com essa dinâmica em relação à aula de hoje? Se eles prestarem atenção, eles vão perceber que numa separação, muitas vezes,
e até pela falta de maturidade dos pais de lidarem com esse momento, muitas vezes há um cabo de guerra. Primeiro, em que os pais, muitas vezes, eles acabam colocando ou tentando colocar o filho contra o outro, o pai contra a mãe contra o filho, e fica aquele negócio. Por outro lado, também há a questão da preferência, com quem que esse filho vai ficar comigo, vai ficar com você. E existem muitas situações conflitantes, e o adolescente fica ali no meio, muitas vezes tentando administrar tudo isso. E é importante que se diga que o adolescente saiba respeitar os seus pais, e saiba conversar com eles amigavelmente, ouvindo seus conselhos, continuando a obedecer, lembrando que são os seus pais. E, dentro do possível, mostrando a eles que é difícil conviver com esse cabo de guerra. Que você está ali no meio não para ser disputado, mas que você continua sendo filho deles e, portanto, não está ali para ser disputado, não está ali numa competição entre o pai, quem ele ama mais, se ele ama mais a mãe ou ama mais o pai, ele ama os dois, e, portanto, que eles convivam em boa, numa harmonia, numa paz e tranquilidade, para que a separação não cause mais problemas à família do que aqueles que já são naturais. Tá certo? Essa foi a dinâmica de hoje, a aula de hoje. Um grande abraço, Deus abençoe tua casa, tua família, teu ministério, teus sonhos, tua casa, teus filhos, teus projetos, teus negócios, teus alunos. Fique na paz, manda foto pro mural. Entra o mural aí. Até o próximo domingo. Valeu, Deus abençoe.